Este segundo vídeo sobre a antiguidade musical é o primeiro de 16 a enfocar a herança grega ou helênica, na qual a música era concebida de maneira diferente da atual, separando a arte como ação prática do estudo como investigação teórica. Na Europa, essa separação será gradualmente atenuada entre os séculos XV, durante o Renascimento, e XIX, durante o Romantismo, partindo de uma base teórica, passando por oposições e interações com a prática, até uma valorização estética e comercial da performance no século XIX. Assim, a prática tornou-se supervalorizada no século XX como principal atividade musical e promoveu a noção popular de que ações criativas seriam comandadas por habilidades técnicas e intuições. Consequentemente, o alcance da investigação intelectual permaneceu limitado ao meio acadêmico e restringiu a apreciação da audiência apenas ao gostar e sentir, desencorajando o entendimento pleno de processos musicalmente criativos. Na Grécia Antiga, a música era vista como um conjunto de ideias e intenções que dependia de racionalização especulativa e de metodologia, com o estudo buscando servir como compreensão ampla, tanto de objetivos quanto de resultados sonoros. Atualmente, esse estudo seria realizado em disciplinas como estética e análise musical, hermenêutica e retórica musical. A prática grega, por sua vez, era apenas uma manifestação e compreensão parciais desses objetivos e resultados, incluindo toda a performance e o processo de composição musical. Durante toda a antiguidade, essa separação entre teoria e prática foi forjada por documentos como Elementos de Harmonia, um dos primeiros trabalhos exclusivamente dedicados à música, escrito por Aristóxenos no século IV antes da Era Comum, até o trabalho intitulado Sobre Música, escrito por volta do ano 300 da Era Comum por Aristides Koitilianos, um documento que influenciou teoristas subsequentes. A filosofia grega buscou explicar a natureza por meio de elementos essenciais como fogo, água, terra, ar, além de éter e átomo. Por analogia, alturas, durações e diversos outros elementos foram entendidos como essências musicais, cujas identificações, segundo a musicologia europeizada, são atribuídas principalmente a especulações teóricas que formam a base das explicações sobre música pelos 8 ou mais séculos da antiguidade musical. Essas especulações são refletidas na separação entre teoria e prática por pelo menos outros 12 séculos até o final do Renascimento, passando por toda a Idade Média e utilizando termos específicos em latim como música speculativa e música prática. As narrativas sobre a antiguidade musical grega dependem de dois tipos básicos de documentação primária: registros escritos, os mais numerosos e normalmente de natureza filosófica, e artefatos,
em menor número e envolvendo objetos arqueológicos, alguns com notação musical. Os poucos artefatos podem ser fragmentos de instrumentos musicais e iconografia, incluindo esculturas e pinturas, mas, se utilizados sozinhos, são insuficientes para uma narrativa coerente e dependem de interações com registros escritos. Por si mesmos, esses registros também podem tornar-se insuficientes se outras fontes de pesquisa forem desprezadas. Diante de informações fragmentárias e de fontes sem evidentes conexões entre teoria e prática, correspondências entre documentações são buscadas para benefício da musicologia atual, mas seriam secundárias ou dispensáveis para praticantes que, na Grécia Antiga, já estariam a conhecer e vivenciar as informações. Um caso ilustrativo de correspondências entre artefatos e escritas é a notação musical grega, com 30 artefatos sobreviventes, embora haja dúvidas se 4 ou 5 deles mostram realmente uma notação musical, ou mesmo se são originalmente gregos. Dentre esses 30 artefatos, é possível confirmar somente umas 45 peças, com aproximadamente um terço delas registradas antes da Era Comum, nos séculos III e II. Alguns fragmentos medievais com origem atribuída aos séculos I e II da Era Comum podem ser, talvez, adicionados, elevando a um total de 62 peças, segundo interpretações do musicólogo Eggert Pöllmann. Explicações teóricas definidas sobre essa notação foram registradas somente mais tarde, na Era Comum, entre os séculos III e IV, portanto, 5 a 7 séculos depois daqueles primeiros artefatos, sendo possível nomear apenas uns 4 autores para esses escritos posteriores, aos quais talvez possam ser adicionados alguns fragmentos anônimos. Essa notação musical pode ter sido concebida pelos executantes de antes da Era Comum como uma espécie de recurso de memorização, sem nenhuma tentativa evidente de teorização. Os registros posteriores, nos séculos iniciais da Era Comum, teriam surgido apenas para explicar um recurso prático, que possivelmente já estaria em desuso. Essa é uma das interpretações atuais da musicologia especializada em antiguidade, como explica Thomas Matheson no início de um verbete sobre Grécia, cuja referência vem indicada na tela. Apesar das correspondências entre registros tardios e os poucos artefatos, divergências também são observadas, sugerindo que ao longo dos mais de 8 séculos da herança grega, outras tentativas de notação teriam existido, possivelmente com outros símbolos e formatos, além de significados que teriam variado com o tempo ou em diferentes regiões, de acordo com costumes locais, ou ainda segundo concepções individuais de autores e de executantes distintos. A notação musical e seus aspectos práticos serão apresentados por último, para que eu possa traçar correspondências com tópicos teóricos anteriores. Essa notação grega
tem natureza monofônica por indicar apenas uma única melodia, apesar de polifonias serem sugeridas na prática musical e, ocasionalmente, poderem incluir articulações rítmicas, embora baseadas na prosódia grega. As alturas dependem de explicações sobre elementos básicos da música, que incluem tetracordes e os chamados sistemas perfeitos, ambos com maior variedade intervalar do que seus similares europeus. Ainda antes, falarei sobre modos gregos, que representam estruturas melódicas, mas são profundamente diferentes dos modos europeus, seja medievais, seja modernos em adaptação ao tonalismo. Modos é um termo europeu original do latim, mas os termos gregos originais são harmonia e tone, que se referem a conceitos diferentes e receberão informações complementares até os vídeos finais sobre a herança grega. Esses conceitos são também relacionados a funções da música, que ocuparão os próximos vídeos e são associadas a separações entre teoria e prática, objetivos e resultados musicais, bem como a supostos benefícios e malefícios da música. Começarei, porém, apresentando uma cronologia de teoristas gregos daquela documentação primária, mencionando também uma parte do conteúdo dos trabalhos, que incluem algumas ligações entre música e política, matemática e mitologia. Essas informações sobre a documentação primária grega virão no próximo vídeo, indicando conteúdos, interações e recepções de gerações posteriores, segundo a musicologia europeia. Divirta-se bastante!